Fala galera, 100%, muito boa noite. Eu sou Nathan Pinotti e nós estamos no terceiro dia do Azure Week, um evento que foi idealizado por mim, pelo Johnson Cruz, pelo Marco Senna e o Flávio Ferreira. E a nossa ideia é passar um pouquinho do que a gente sabe sobre Microsoft, sobre o ambiente Azure, Office 365, Microsoft 365, enfim, tecnologias que são tendência, já são realidade no mercado, para a galera que está aí estudando e tudo mais, beleza? Hoje nós contamos com o Johnson falando sobre Microsoft 365, vai ter uma pitada do Flávio Ferreira também com uma introdução do nível um pouco mais comercial sobre o Microsoft 365, e o Johnson vai dar segmento aí mostrando o que dá para fazer, o que é na verdade o Microsoft 365. Muita gente confunde com o Office 365 e fica essa dúvida, beleza? Lembrando que amanhã, próxima, nós temos mais um episódio com o Marco Senna sobre segurança e identidade no Azure, e aí não perde, que vai ser muito bacana, beleza? Flávio, Johnson, palavra é de vocês, brigadão e vamos nessa. Opa, e aí pessoal, boa noite, vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho com vocês. Para fazer uma introdução aqui, o Johnson me passou esse desafio aqui, só para explicar um pouquinho qual que é a diferença entre o Office 365 do Microsoft 365. Tá? Vocês já devem estar vendo minha tela aí, já deixei aberto aqui alguns planos do Office 365, né? Então, como acredito que a maioria de vocês conheça, ou talvez quem está aqui não conheça como os planos do Office 365, a gente tem duas linhas. A gente tem uma linha para pequenas e médias empresas, né, que é essa linha Business, e tem a linha Enterprise, que é para grandes empresas, né? Então, essa linha Business aqui, você tem a possibilidade de trabalhar com até 300 contas no mesmo tenant, né, no mesmo portal do Office 365. Né, uma dúvida que o pessoal sempre tem, Flávio, mas e se eu tiver 301 funcionários e precisar de utilizar 301? Não tem problema, você vai utilizar 300 contas business e compra uma Enterprise ou compra uma Exchange P1, enfim. A gente consegue fazer essa adaptação dentro do ambiente aí para que os custos fiquem dentro da estimativa, né, e não onegue muito o projeto ou onegue muito o pagamento mensal que vocês vão ter com o Office 365. O que eu gosto sempre de dizer, né, é que o Office 365 é um investimento, né, e um bom investimento. Muita gente fala, poxa, mas Office 365 é muito caro, nuvem é caro, e aí depende, né, do seu ponto de vista. Né? Se vocês forem olhar os recursos que tem dentro do Microsoft 365, isso ao longo do tempo se torna muito barato em vista do que você economiza. Né? Ontem, por exemplo, eu dei algumas dicas de como ganhar tempo e aumentar sua produtividade com o Microsoft Teams. Né? Se você contabilizar o que você tem de ganho de tempo com essas dicas que eu tive para todos os funcionários da sua empresa, você vai ver que a conta vai ser gigante e você não está pagando nada pelo Office 365. Na verdade, você está ganhando dinheiro com ele. Tá? Então, vamos lá falar um pouquinho dos planos. Né? Planos para pequenas empresas, eu tenho aqui o Office 365 Business. Né? Então, se vocês quiserem acessar o site, é o site da Microsoft, tem os preços aqui. O Business apenas, ele vai vir com os aplicativos do Office, que é o aplicativo que você instala na máquina, e ele ainda te dá direito ao OneDrive, né, que você tem o direito a 1 TB de armazenamento dentro do OneDrive, né, para cada usuário. Tá? Cada usuário, então, vai ter 1 TB de armazenamento. O Office 365 Business Premium, né, além dos aplicativos que você tem para instalar na máquina, ele vem com os recursos de nuvem, né, então vem com Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, e aí vem com uma outra série de aplicações, né, como o Stream, o Forms, o Automate, enfim, vem uma série de outros recursos. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes para não tomar muito tempo do Johnson. E aí você tem o Essentials, né, que ele não vem com o pacote do Office 365 para você instalar na máquina, né, mas ele tem todas as aplicações para você trabalhar em nuvem. Tá? Então, você consegue trabalhar em nuvem com o Essentials. Fala, eu posso ter algumas contas de um, outras contas de outro, outras contas de outro? Pode, sem problema nenhum. Tá? E aí você ainda tem as contas Enterprise,
né? Então, se você vir aqui, ó, confira as opções para empresas de grande porte, você vai ver as contas Enterprise, tá? Essas contas Enterprise, ela tem vários recursos, alguns recursos a mais, por exemplo, o Office é o Pro Plus. Então, quando você for trabalhar com RDS, né, e precisar de instalar o Office dentro do RDS, só vai funcionar se for o Pro Plus. Então, o Business não funciona, tá? Então, existem algumas limitações para o Business, tá? Beleza, aqui a gente falou de Office 365, né, tanto para pequenas empresas quanto para grandes empresas, né? E aí, entrando já no Microsoft 365, né, muita gente tem dúvida, Flávio, mas o que é Microsoft 365? Qual que é a diferença com o Office 365? Na verdade, o Microsoft 365, ele pegou o Office 365, os pacotes do Office 365, pegou o Windows 10, trouxe para dentro do pacote, né, pegou o Enterprise Mobility Security e trouxe para dentro do pacote, ou seja, criou um pacotão, né, onde você tem todos os recursos de produtividade do Office, vamos dizer assim, aliado com os recursos para fazer a máquina funcionar, que é o Windows 10, né, que agora você consegue pagar isso mensal, aliado também com toda a segurança que é do Enterprise Mobility Security, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Office 3, do Microsoft 365, né? Então, o que ele vem? Você tem 3 linhas, onde você pode trabalhar com as linhas Enterprise, e existe as linhas Business também, né? Então, aqui você tem Sistema Operacional, Windows Enterprise, né? Então, qualquer uma dessas licenças, seja F1, E3 ou E5, você tem a possibilidade de pagar mensalmente o Windows Enterprise. Flávio, então eu não preciso comprar o Windows 10 mais, agora eu posso pagar mensal junto com o meu Office 365, que se tornou o Microsoft 365? Sim, você pode. Desde que, olha aqui, ó, confira os termos, desde que você tenha uma licença Pro de Windows 10 ou Windows 8. Eu não sei se o Windows 7 ainda está valendo, mas antigamente valia também, né? Então, se você tem um Windows 8 hoje, quer fazer upgrade para o Windows 10 Enterprise, você pode pagar o Microsoft 365 e isso vai ser disponibilizado para você, tá? Aí você tem os aplicativos, né, que é a Word, Excel, que são aqueles aplicativos que a gente falou do Office 365 para instalar nas máquinas, né? Lembrando que o F1 ele não contempla o aplicativo, tá? Só o Z, né? E aí tem um outro benefício, né? Para quem não conhece os pacotes do Office 365 ou do Microsoft 365, que você pode instalar em até 5 dispositivos, né? Então você pode instalar em até 5 PCs e Macs, mais 5 tablets e mais 5 smartphones, tá? Então você pode ter aqui, no caso, 15 dispositivos com o Office instalado, né? Então se você tem um computador na sua casa, tem um computador na empresa, tem um notebook, enfim, você consegue fazer a instalação nele sem problema nenhum, tá? Aí você tem os recursos de e-mail, calendário, que é o Exchange Online, reunião e voz, que é o Microsoft Teams, né? Observem aqui que não são todos os recursos de voz que o E3 e o F1 suporta, né? Então chamadas de áudio, sistema de telefonia ele não suporta, tá? É bom sempre dar uma olhada nesses termos aqui, tá? Social, que é o SharePoint e o Yammer, arquivos de conteúdo, que aí você vai entrar com o OneDrive for Business, o Microsoft Stream, né, que eu falei ontem, que ele aonde você faz um YouTube da empresa, um YouTube interno, né? Você tem o Sway, enfim, você tem vários recursos aqui. E aí, falando um pouquinho mais de proteção, né, que é o Enterprise Mobility Security, então ele traz integração com o Windows Hello, né? Para quem não conhece, o Windows Hello é um sistema de autenticação que o Windows 10 tem, né? No meu caso, como eu uso um equipamento com reconhecimento facial, então ele integra com o Windows Hello e eu não preciso, por exemplo, de digitar senha para logar no equipamento, né? Você tem, além disso, o Azure Active Directory Premium 1, né? Que é onde você tem uma série de recursos, dentre eles uma sincronização avançada com o Active Directory, né, local. Você tem proteção contra ameaças avançadas, né? Então você tem esse tipo de proteção aqui que no pacote do Microsoft, do Office 365 você não teria, então no Microsoft 365 ele vem. Enfim, você tem uma série de outros recursos aqui.
E o análise avançada também, que é o My Analytics e o Power BI Pro, que ele já vem junto com o Microsoft o E5, tá? Então, qual que é a vantagem de você comprar o Microsoft 365, ao invés de comprar, por exemplo, o Office 365, mais vamos dizer assim, mais os add-ins, né, de segurança, ou os add-ins de Windows 10. É que dentro desse pacote a Microsoft faz vamos dizer assim, um bem bolado e o preço fica muito mais barato, né? Só para vocês terem ideia, eu peguei um preço aqui na internet, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a média de preço, ó, o Microsoft 365 Business, $23, né? Se você pegar o E5, dá 14, Security, o E3, ó, $37, o E5 não tem, tá? Mas o E3 está $37, tá? Então, por aqui, você já consegue ter uma noção de que pegar um pacote Microsoft 365 fica mais barato do que se você talvez pegar um Office 365 e mais outros recursos. Ok? Johnson? Show. Flávio, deixa eu aproveitar. É uma questão polêmica, eu diria. O Johnson até já adiantou aqui, mas rolou uma pergunta no chat sobre essa questão. Algumas licenças elas permitem que você utilize 5 dispositivos. Sim. Né? E aí eu já vi muito ambiente fazer o seguinte: eu tenho um usuário, e aí eu pego esse usuário e coloco na máquina de 5 pessoas distintas dentro da empresa. E aí a pergunta foi, é legal? Não funciona? Existe uma lacuna muito grande entre ser legal e funcionar, né? A mesma coisa de eu falar para vocês o seguinte, eu tenho uma chave open do Windows 10 aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no chat. Vai funcionar? Vai funcionar, porque eu consigo 50 ativações nela, certo? É legal? Não é legal, vocês estão fazendo pirataria, né? Que é o fato de você pegar uma chave que não é sua, algo que não é seu e se apropriar dele. A mesma forma é o licenciamento do Office 365, né? Então, se você tem uma licença que é para o usuário Flávio, o Flávio pode instalar nas máquinas que ele usa, né? Então, esse usuário o licenciamento do Office 365 é por usuário e não por dispositivo, né? Então, se o Flávio tem o notebook dele, tem o desktop na casa dele, tem um desktop na empresa, ele pode utilizar sem problema. Só que o Flávio não pode, em hipótese nenhuma, compartilhar esse usuário e senha dele com outras pessoas, tá? Ficou claro? Show de bola. Só puxando um parêntese aqui, que é um assunto que eu vou estar falando amanhã, no seguinte, essa questão dos 5 dispositivos, né? A Microsoft ela trabalha muito para trazer a ideia de uma única identidade, né? Então, quando você loga o seu Office, porque a ativação do Office ele é baseada na conta, né? Na identidade, não é um serial key mais, é um e-mail e senha. Então, quando você faz isso, automaticamente, todos os 5 dispositivos que você logar, eles vão ter os itens recentes do Excel, do Word, ele automaticamente vai puxar a conta de Outlook para fazer download, ele tem essa opção, ele vai vincular essa conta dos aplicativos ao SharePoint, então o que o usuário tiver no site de equipe e ao OneDrive, ele também vai conseguir ter acesso, porque ele está usando uma identidade para ativar o Office, mas que também tem uma série de conteúdo por trás. Então, não só funcional ou não, tem aqui. Vale a pena. Isso aí que eu queria contribuir. Massa. Johnson agora assumiu? Olha eu aí. Caí, mas voltei. Bora nessa então. Maravilha, vamos brincar aqui então. Eu vou compartilhar minha tela. Que agora a gente vai brincar um pouquinho na prática sobre esse assunto. Que eu sei que tem muita gente de perfil técnico e gostaria de ver como é a configuração inicial, como é a interface de gerenciamento e por aí vai. Eu estou numa conexão 3G, então não sei se minha voz está falhando ou não. Aí vocês vão me dando feedback aí
Avisa se a tela não aparecer, se não atualizar, se a voz falhar. Beleza, por enquanto é tranquilo, cara. A tela já tá rodando e o áudio tá bacana. Só minimiza aqui do ladinho, que tá cobrindo parte da sua tela. Beleza. Fechou, show. Prontinho, então eu tô autenticado aqui no portal do Office, né, que quem já utiliza, seja na empresa onde trabalha, tanto como usuário final ou como administrador, já está habituado com essa interface, né, então eu tenho aqui todos os aplicativos que eu tenho direito de acesso, juntamente a licença que eu utilizo, né, e tenho também o botão para instalar ali o pacote Office na minha máquina. Essa conta aqui é uma conta experimental de laboratório que eu criei para essa apresentação. E eu estou com um usuário que possui permissão de administrador. Por isso que eu vejo esse botão aqui. Daí, como o nosso foco hoje é mais técnico, eu já vou diretamente para a parte de administração do portal, porque a ideia é dar uma visão geral dele ali, né? Vocês vão ver que ele é super intuitivo. É muito fácil criar usuários, atribuir licenças dos produtos, serviços. E também pretendo seguir na pré-configuração de um domínio, como se eu estivesse fazendo a implantação do zero aqui no meu novo negócio, digamos assim. Então, como vocês podem ver na tela, eu tenho aqui a sugestão de conclusão da configuração do Microsoft 365 Plano E5, que é o mais top, né? Nesse caso aqui é um plano para desenvolvedor, então eu não tenho ali o direito de instalação do Windows nem da conferência de áudio, mas se fosse somente o Microsoft 365 E5, como o Flávio demonstrou, eu teria direito a todos os recursos, inclusive direito de upgrade da minha máquina, Windows 10, para o Windows 10 Enterprise. Então eu vou seguir aqui para a configuração inicial. Ele vai me dar um assistente, né? Parecido com aquele antigo assistente de pré-configuração do Office 365. E aí ele pergunta se eu quero conectar um domínio que eu já possuo. Para quem está estudando para a prova MS100, MS101, e caso esteja fazendo isso pelo kit de treinamento oficial da Microsoft, lá nesse kit tem uma descrição dizendo que eu posso ter até 900 domínios no meu locatário, no meu tenante de Office 365. E aí eu vou aqui no provedor que muitos conhecem, né, que eu tenho um domínio registrado lá também só para fins de demonstração. Daí eu vou pegar aqui o meu domínio DNS e vou colocar aqui, porque é um domínio que eu já possuo, e vou avançar para poder fazer a configuração dos meus serviços de nuvem Microsoft 365 atribuídos ao domínio em questão. Ele vai verificar e vai me gerar ali alguns valores, né? Um valor TXT, ou eu poderia usar um valor do tipo MX para poder verificar e validar a propriedade desse domínio. Por quê? Eu não posso simplesmente sair instalando qualquer domínio que eu quiser aqui. Eu tenho que comprovar que eu sou de fato o administrador ou proprietário do domínio em questão, para evitar que ocorram fraudes, né? Já que por meio dessa configuração de domínio eu vou conseguir até mesmo enviar e-mails, simulando ser essa empresa consultoresdenuvem.com. Daí ele me sugere vir aqui no gerenciador de DNS do meu domínio para poder configurar a entrada que ele me pediu. Então vou criar uma entrada do tipo TXT. Alguns provedores pedem para esse campo aqui ficar com um arroba ou com um ponto. E vou colar, entre aspas, aqui, o valor que eu copiei lá no portal. Ó. Peguei esse valor aqui, copiei e colei aqui dentro. E vou adicionar essa entrada. Daí, toda alteração de DNS, ela exige algum tempo, né? Um período para propagação, e eu já esperava esse erro. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou atualizar a tela e vou tentar inserir esse registro novamente. Selecionei o tipo TXT. Colar o conteúdo. Natan, vocês estão me ouvindo aí, né? Não está falhando, não. Tranquilo, pode prosseguir. Belezinha. Vou aguardar o carregamento da página. Beleza, a entrada foi criada com sucesso.
Ele avisa aqui que em alguns casos eu tenho que aguardar um prazo aí de até 72 horas para poder validar essa alteração. Mas eu sou teimoso e vou tentar a sorte aqui, porque muitas vezes poucos minutos é suficiente para uma simples adição de entrada. E aí eu vou pedir para ele fazer a verificação aqui. Ele vai consultar o meu servidor de domínio e já localizou a entrada em questão. Então ele já me permitiu personalizar o ingresso ali por meio do meu domínio. Daí ele avisa que nessa licença que eu tenho direito a 25 licenças, né? Então eu tenho 24 de 25 licenças disponíveis. Consigo exibir os usuários ou usar esse assistente simples aqui para já criar algumas contas. Então eu vou criar aqui a conta do Nathan. O e-mail dele, do Flávio, do Marcos Sena. Vou lá embaixo. Eu posso adicionar outros usuários, né? Ou poderia fazer isso em massa, por um processo que é um pouquinho avançado. Não sei se a gente vai abordar isso hoje, não há necessidade, mas se for o caso a gente deixa para uma segunda apresentação. E só não ao esquece término... do seu usuário aí, né? Ah, sim, não, que eu já tenho um que depois eu vou adicionar um alias para mostrar como personaliza um usuário. Ou melhor, eu vou até criar um aqui, vai. É bom, por boa prática, eu vou ter esse usuário que é o admin, e o usuário que eu vou trabalhar no dia a dia vai ser um usuário comum que não vai ter permissão de administrador por questões de segurança. Obrigado, Marcos. Daí, ao término, eu posso optar por enviar os logins e senhas para um e-mail específico. E aí vou mandar para o meu aqui. Avanço. Ele vai me dar a opção para, se eu quiser já baixar os aplicativos, eu posso, tá? Posso compartilhar também as credenciais de entrada, então, dos e-mails, eu posso pôr aqui o e-mail alternativo para cada um desses usuários. Digamos que eu soubesse aí o Outlook.com, a conta pessoal de cada um, eu poderia colocar aqui e faria o envio das senhas temporárias diretamente para eles. Com isso, eu não precisaria ter que ficar vendo essas senhas e passando por telefone ou por mensagem instantânea depois. Ou eu poderia baixar um arquivo com as senhas, ou eu poderia simplesmente mandar imprimir esse arquivo com as senhas que serão utilizadas. No meu caso, vou copiar essas senhas, vou avançar. Daí ele me sugere já criar um Teams, né, uma equipe para minha organização, e aí ele já pegou e já trouxe essas pessoas nessas contas que eu criei como membros, e ele pegou o nome da empresa, né, Tech Johnson Lab, também com a descrição Tech Johnson Lab, e já sugeriu que eu crie isso como se fosse um time, para eu usar no Microsoft Teams, para poder utilizar os recursos que o Flávio demonstrou ontem. Eu posso editar isso por aqui, ou se eu quiser eu posso até adicionar uma outra equipe, que aí daqui mesmo eu já vou adicionando a equipe dos departamentos. Então, tecnologia. E aí eu digo se essa equipe vai ser pública ou particular. Qual que é a importância disso? Se eu estivesse criando uma equipe para o departamento da diretoria ou do financeiro, eu deixaria essa equipe do tipo particular, porque os dados contidos ali dentro, eles poderiam ser sigilosos. Na verdade, são sigilosos quando é de algum departamento específico, né? E aí, mesmo de TI, eu vou deixar aqui como particular, porque eu não quero qualquer um entrando no departamento de TI. Por que isso? Porque a criação dessa equipe vai me gerar um site de equipe no SharePoint, uma biblioteca de documentos para que os membros dessa equipe possam guardar seus arquivos. Então, é legal eu já pensar na segurança da informação. E eu posso definir quem vai ser o proprietário dessa equipe. Então, digamos que eu pego aqui o meu usuário de admin, vai ser o proprietário da equipe, e os membros, eu quero adicionar cada um desses que eu criei agora há pouco. Clique em adicionar. O campo de descrição ali eu acabei deixando vazio porque é só um teste, mas por boa prática também no seu dia a dia de administrador do Microsoft 365 é sempre bom você usar o campo de descrição, já descrever a finalidade, mas nesse caso aqui é uma equipe que o próprio título já sugere para que ela serve. Daí, a Microsoft me pede aqui a minha opinião sobre esse assistente de configuração. Eu posso classificar, né, como excelente, aceito ou não receber
comentários sobre esse assistente, sobre esse meu feedback, e avanço novamente. Daqui, ele também já me sugere instalar os aplicativos que eu tenho direito. Como eu estou usando uma licença Enterprise, eu tenho direito de instalar o pacote Office Professional Plus. Se eu estivesse utilizando o Microsoft 365 Business, eu instalaria o Office 365 Business. Posso optar por instalar agora ou não. Com isso, eu baixaria já o assistente do Office 2016 ou veria outras opções de instalação. Se eu não quiser, por exemplo, uma versão de 64 bits, quiser escolher uma versão de 32 bits. E eu também poderia, por aqui, mandar instalar o Skype for Business, que no meu caso eu não vejo necessidade, já que eu vou utilizar o Microsoft Teams para comunicação instantânea. Vou avançar novamente. Daí, se eu já estivesse trazendo, migrando os meus e-mails de um outro provedor de e-mails, eu poderia selecionar a opção para migrar os e-mails, iria avançar e na próxima tela do assistente ele me daria as opções para configurar a migração de e-mail IMAP, que aí eu buscaria as mensagens das caixas de entrada do servidor de origem, no outro provedor que eu tiver, e traria para o Exchange Online no Office 365. Como eu estou utilizando um domínio novo, eu vou optar por não migrar as mensagens de e-mail. Avanço novamente. E aí, no final, ele me sugere configurar os serviços online, automaticamente, recomendável. Se eu tivesse com o meu domínio instalado na GoDaddy, eu poderia prosseguir por aqui, que aí ele só pediria as minhas credenciais da GoDaddy e iria fazer a configuração automaticamente de todas as entradas, CNAME, MX, do serviço de e-mail, entre outras necessárias. Mas eu quero gerenciar os meus próprios registros, porque eu mesmo vou criá-los manualmente no meu provedor atual, onde está esse domínio. Ele me dá a opção para escolher que serviços online que eu vou ativar. Então, se eu quiser ativar lá, ele já sugere manter ativado o e-mail Exchange, Posso ativar o Skype for Business se eu for usar para comunicação com o pessoal do Skype Free, Porque por enquanto só o Skype for Business que me dá essa opção. E posso ativar também o gerenciamento de dispositivos móveis. Como eu não quero usar o Skype, vou deixá-lo desmarcado e vou prosseguir utilizando o e-mail Exchange, que vai me mandar criar uma entrada MX no meu provedor, e o MDM do Office 365, para eu gerenciar dispositivos pelo Intune. Ele pede para eu aguardar enquanto ele salva a configuração e vai me dar a lista de entradas DNS que eu tenho que adicionar lá no meu provedor atual. Então, vou pegar aqui cada uma delas. Vou copiar a entrada MX, que é o registro referente ao roteamento dos serviços de e-mail, lá no meu provedor. Eu vejo que o meu provedor ele já tem o MX atual dele. Deixa eu ver se tem ou não. Não tem. Mas se tivesse entradas MX aqui, eu iria excluí-las para poder fazer a adição dessa entrada que a Microsoft me solicitou. Ele aqui explica, o MX é a entrada que aponta o servidor de e-mail que responde pelo domínio, e essa entrada sempre possui uma prioridade configurada, sendo que o menor valor será o que tem maior prioridade. Por exemplo, se a Microsoft tivesse me dado ali 2 entradas MX para criar, eu deixaria talvez uma na prioridade 0 e a outra na prioridade 5, ou 10, ou 20, aí vai das minhas necessidades. Vou fazer exatamente o que a Microsoft está me pedindo, que é essa entrada MX com prioridade 0, o TTL, que é o Time to Live, é o tempo de vida dessa entrada de 1 hora ou 3.600 segundos. Aqui por padrão ele já vai vir com esse TTL de 1 hora, eu tenho um aviso aqui, elas já terão o mesmo valor. Clique em adicionar. Enquanto ele carrega aqui, eu já vou copiando a próxima entrada. Essa entrada aqui, AutoDiscover, é a entrada que vai fazer o meu Outlook detectar automaticamente os serviços de e-mail na hora que eu for fazer no assistente do Outlook a configuração da minha conta. Vou adicionar aqui a entrada do tipo CNAME. Coloco um pontinho ali, que é indicando que eu estou apontando para a raiz do meu domínio, consultoresdenuvem.com. Adicionar entradas. Já copio também essa Enterprise Registration, que é a entrada
que vai me ajudar a registrar os meus dispositivos Windows, Android, iOS no MDM do Office 365. Escolha esse name novamente. Entrada. Colo o conteúdo dela. E aí, essa entrada aqui também relacionada ao registro de dispositivos. Deixa eu ver se aqui ele já concluiu, ainda não. Agora foi. Adicionar outra entrada. E provavelmente vou ter mais uma, que é a entrada SPF. Essa entrada aqui ela é muito importante para a segurança dos meus serviços de e-mail. Porque toda vez que eu mandar um e-mail a partir do meu Exchange Online, pelo domínio consultoresdenuvem.com, exemplo, a minha conta johnson@consultoresdenuvem.com, o servidor do destinatário vai tentar validar a existência dessa entrada, porque ele vai querer saber se de fato os servidores da Microsoft, do Outlook.com, estão autorizados a enviar e-mails por esse domínio. Então, pego aqui, entrada do tipo TXT. O valor dela também entre aspas. Terminada a adição das entradas, eu peço para ele verificar se todas foram criadas corretamente. Ele detectou que alguns provavelmente estão ausentes. Na verdade, ele deve estar reclamando por conta do período de validação, Ou, deixa eu ver se de fato eu vacilei aqui. Registro ausente. Ele detectou, mas constatou como inválida a entrada que eu coloquei lá. Então, vou ter que fazer a correção dela. No caso da última ali. Vou excluir uma entrada conflitante aqui, que é a do SPF do provedor em questão. Vou atualizar essa tela só para ter certeza que todas as entradas ficaram salvas. Então, peço para ele verificar novamente. Pode ser que eu tenha que aguardar uns 5 a 10 minutos, igual ele está sugerindo aqui, para depois tentar novamente, tá? E como demora mesmo, eu posso sair e continuar mais tarde. Não preciso ficar preso aqui. Por quê? Eu posso ir explorando com vocês outros recursos do painel e depois eu volto lá no gerenciamento de domínio para concluir essa configuração, essa validação. Então vamos lá ver os usuários que criamos. Flávio, se você tiver algum modelo aí de CSV, que eu sei que você faz muito projeto, você deve ter alguns guardados, e puder alterar para o domínio consultoresdenuvem.com, é bom que eu faça a importação aqui, viu, em massa. Eita, você adora me pegar de surpresa, né? Ah, não, você, para isso aí não tem desculpa, você está sempre preparado. Cara, deixa eu ver aqui. Se não, o Kenji tem. Deixa eu ver, ou o Kenji ou o Francisco, que eu sei que eles estão sempre fazendo migrações também. Deixa eu até dar uma olhada no chat aqui para ver se já tem alguém me xingando. Ó, até o Azanha veio, cara. Ó, o Kenji tem. Quer mandar para mim, Kenji? Manda aqui no WhatsApp ou no Teams do J. Cruz Robotech Johnson que eu baixo aqui e coloco ali. E faço o upload aqui. E manda no Teams aí, ó. Bom, enquanto isso eu vou conferir nas contas. Então eu tenho aqui, ó, a conta do Flávio, o tipo de licença que foi atribuído, conta do Marcos, a minha de admin, que é a que eu estou logado atualmente no portal, ó, função administrador global, e tenho as outras contas. Vou pegar, por exemplo, a do Flávio aqui. Digamos que eu queira dar para ele alguma função de administrador. Eu poderia vir aqui, ó, gerenciar funções, e eu posso colocar que ele vai ter acesso ao centro de administração, que é esse portal que eu estou nesse momento, e eu tenho algumas funções possíveis, e que são muito importantes, inclusive saber da descrição delas,
porque para quem for fazer prova de certificação, caem algumas questões perguntando que tipo de permissão de administrador de serviço um usuário X tem que ter para administrar o e-mail, por exemplo. Seria administrador do Exchange. Se o Flávio fosse administrar também o meu SharePoint Online, ele seria administrador do SharePoint. E se ele fosse também administrar tanto os meus usuários quanto os serviços do Teams, eu também marcaria essa função, essas outras funções aqui. E ao final, só salvar alterações. Eu fecho aqui. Se eu quiser, por exemplo, adicionar para o Marcos um novo alias de e-mail, eu venho aqui, ó, gerenciar alias de e-mail. E aí digo que ele vai ter, além do principal, que ficou marcos@consultoresdenuvem.com, posso colocar marcos.sena e escolho o domínio aqui, ó, consultoresdenuvem.com. Ou eu poderia usar o domínio padrão Microsoft. Lembrando que, quando você vai criar a sua conta, o seu tenant, o seu locatário do Office 365 ou do Microsoft 365, o nome que você põe para a empresa e que vai compor o nome do domínio Microsoft.com, ele vai compor também o endereço do SharePoint Online, ou seja, não é possível renomear esse endereço, tá? Então, escolha muito bem o nome. Eu tenho o hábito de usar o nome fantasia da empresa cliente. Tem pessoas que gostam de usar o domínio do cliente, mas se for em advocacia já não é legal, porque o domínio com BR do cliente lá, um dia ele vai alterar se mudar o corpo societário daquela advocacia. Contabilidade também talvez seja um pouco arriscado. Então, eu costumo até consultar o diretor da empresa cliente na hora de colocar esse nome. E já aviso, ó, não dá para renomear, escolha direito. E eu lembro de um cliente super indeciso que ele pegou e falou assim, Johnson, põe um nome genérico aí e tal. Porque eu mudo muito minha empresa de nome, eu tenho várias empresas no meu grupo, e eu vou unificar todo mundo num único locatário do Office 365, então eu não quero ter que ficar me preocupando com isso. E aí esse cliente me passou um nome genérico para eu colocar lá no .microsoft.com. Como aqui eu estou só alterando o alias do Marcos, adicionando para ele poder receber e-mails também por esse endereço aqui, somente salva as alterações. Se eu quisesse, por exemplo, alterar a conta do Marcos para ele passar a utilizar um outro endereço como login, né, como principal nome de usuário para entrar no Office 365, eu poderia vir aqui, ó. Digamos que eu quisesse deixar como msena. Eu iria renomear aqui o nome do usuário e salvaria as alterações. Daí aviso a ele, claro, porque ele vai ter impacto do login e tal, para não ter nenhum transtorno posteriormente. Se eu quiser pegar a conta do Natan para atualizar informações de contato ou exibir ativações do Office que ele tenha feito na máquina dele, ou até mesmo gerenciar os grupos aos quais ele faz parte, eu poderia simplesmente tirar ele do grupo. Ele não vai fazer mais parte do Tech Johnson Lab, tira ele daqui, deixo somente em tecnologia e salvo. Tudo isso aqui que eu estou mostrando é muito básico, tá? Mas ainda assim é importante abordá-lo, porque eu sei que tem pessoas aqui iniciantes na ferramenta, que não conhecem, tem gente que é de comercial, e é legal essa galera do comercial ter noção de como que o analista vai trabalhar na ferramenta, porque muitas vezes ajuda a incrementar o discurso lá na ponta, na hora de fazer a venda. Dispositivos. Se o Natan já tivesse feito o registro de dispositivos dele no Intune, eu veria por aqui. Se der tempo, deixa eu até olhar a hora aqui que eu sou meio perdido. Eu vou segurar vocês um pouquinho mais, tá? Igual a gente fez ontem, mas é por uma boa causa. Porque eu pretendo mostrar também o ingresso de um dispositivo no Intune. Licenças de aplicativos. Aí, pode falar. Ei, Johnson, só cortando um pouquinho, o Eduardo, ele comentou um detalhe: se você tiver o AD sincronizado com o O365, você não consegue editar depois, né? Você não consegue mexer no alias. Verdade. E tem a dúvida do Marcel, para alterar esse nome aí, só migrando para uma nova subscription, como que funcionaria? Exato, aí migraria de locatária, de um tenant para outro. E já vi casos de cliente pedir para fazer isso. E dá um trabalho. Então, dependendo do tamanho do teu ambiente, um cliente que está usando bastante aí o Teams, ou SharePoint Online, OneDrive, teve casos de cliente ter que contratar um BitTitan da vida, um SkyKick, ferramentas de terceiros que servem para migrações,
que para poder possibilitar levar com, entre aspas, facilidade, que não é tão fácil assim, para mim todo retrabalho gera um custo ou um transtorno, e migrar os conteúdos de um locatário para o novo. E aí eu teria que mudar todos os meus usuários para o domínio onmicrosoft.com aqui, para eu poder tirar esse domínio consultores da nuvem daqui, ó, consultores de nuvem. Eu viria aqui em configurar, cadê? Tá lá embaixo. Configurar domínios. E aí eu teria que tirar esse domínio daqui, de padrão, né? Transformar esse aqui no padrão, tirar ele para poder colocar no novo locatário, e aí sim, criar ou importar meus usuários lá, e depois iniciar a migração dos meus dados e serviços, tanto de e-mail, armazenamento em nuvem, e assim por diante. Aqui, o WhatsApp tocou aqui, deixa eu ver se é o Kenji mandando o modelo de arquivo lá. Ó, o Kenji me mandou aqui um modelo de arquivo de usuários para importação. Vou salvar aqui nos meus documentos, ou melhor, aqui em meus downloads. Vou abrir esse arquivo que ele me enviou. Eu posso abrir tanto com Excel, esse aqui é um arquivo CSV, tá? Quanto com bloco de notas ou com Visual Studio Code. Eu sou meio chato, vou no Visual Studio Code, só para eu me sentir meio desenvolvedor aqui. Dev feelings, né? O cara de infra, ele, quando tem que mexer em algo de dev, ele se sente, cara. Então, só por ter Visual Studio, eu sei que a turma de dev usa muito. Então, vou explorar um pouquinho a ferramenta aqui. A máquina vai dar uma chorada, que eu ainda não tomei vergonha na cara, não instalei um SSD. Aí o Kenji já colocou aqui para mim. Ele pegou o modelo padrão lá do portal do Office, já eu mostro onde que ele baixou esse modelo. E aí ele poderia ter preenchido aqui nome de usuário, nome, sobrenome, nome de exibição. Ele até preencheu, na verdade, está ali em ordem diferente, né? E o domínio, que é o e-mail. Deixa eu só dar uma olhada na formatação desse arquivo aqui. Nome de usuário, que aí seria o domínio ali, usuário arroba domínio, que é o login da pessoa. O sobrenome e o nome de exibição são os itens que são, entre aspas, obrigatórios, né? Tá só com o básico aqui. Há possibilidade de inserir outras informações, como departamento, telefone comercial, celular, e assim por diante. Como é só um exemplo prático aqui, simples, vou seguir do jeito que está aqui. Volto lá no portal. Venho aqui em usuários, mas antes, deixa eu terminar de validar esse domínio aqui, porque ele está dando como configuração incompleta. Continuar a configuração. Vou tentar de novo fazer a validação daquelas entradas que criamos lá no provedor de DNS. Novamente, ele pede para eu confirmar os serviços que eu quero usar. Ele vai tentar obter os registros. Hoje, pelo visto, eu estou com sorte, para não dizer outra coisa, né? Porque ele está ainda pedindo atualização Johnson, aqui. O último que eu fiz com esse provedor, cara, foi 24 horas. Sério, cara? Uhum. Tristeza, hein? Não tem problema. Vou pegar um outro domínio que eu tenho lá no registro BR. Eu sou teimoso, eu quero concluir o negócio direito. O Lasanha tá aí na live, ele sabe que eu sou teimoso. O Luiz também, o Luiz lá do Rio, ele lembra quanto que eu sou teimoso. Vou acessar minha conta aqui no registro BR. Pegar aqui o domínio consultoresdenuvem.com.br. É até bom que eu mostre como editar também o DNS aqui no registro BR. Copiei meu domínio. Volto lá, vou em adicionar domínio. Mando ele usar esse domínio.
Ele vai me gerar a entrada TXT que eu tenho que adicionar lá no meu registro IBR. Ele já até reconheceu aqui, ó, meu host é o registro IBR. Copio a entrada. Vou aqui, ó, editar zona. Vou para o modo avançado. Não tenho nenhum registro no momento. Domínio em transição, aguarde, parabéns. Vamos para outro domínio então. Peraí que domínio tem de sobra aqui. Esse aqui que eu acho que eu não usei ainda. Só que ele vai estar lá naquele provedor abençoado também. Teremos. Qualquer coisa eu não concluo a configuração do domínio para a gente não perder muito mais tempo, tá? E eu sigo com o domínio on Microsoft mesmo. Vai fazer isso porque ali a navegação está lenta demais. Bom, então vamos importar os usuários lá que o Kenji mandou. Quero adicionar vários usuários. Ele dá a opção aqui para baixar um arquivo CSV com cabeçalhos, que foi o que o Kenji pegou, né, e preencheu manualmente, ou baixar um arquivo com informações de usuários de exemplo. Como nós já temos nosso arquivo pronto, vou mandar procurar aqui. Pego o arquivo que eu recebi do Kenji e mando ele verificar, porque ele vai verificar se está tudo ok, se o arquivo está correto, se não há nenhum campo com problema. Ele me dá a opção para escolher se esses usuários terão a entrada permitida ou não, e me dá também a opção para atribuir licença de produto. A localização é obrigatória, tá? Para efeitos até de certificação é importante saber disso. E aí eu escolho o tipo de licença que eu vou atribuir, nesse caso eu só tenho uma, ou eu poderia, não recomendar, deixar sem licença. Vou adicionar essa aqui, já que eu tenho sobrando. Posso optar por desativar alguns serviços, se eu não quiser que tenham acesso ao Yammer, por exemplo. Eu desabilito aqui. Se eu não quiser que eles utilizem o Skype for Business, desabilito aqui também. E avanço. Ele concluiu a criação dos usuários. Posso baixar o resultado para saber quais são as senhas deles. Ou eu poderia simplesmente solicitar um envio no meu e-mail. Vou mandar ele enviar e fechar. Vai mandar no e-mail da conta de mim mesmo, que está com a licença atribuída. E eu posso voltar aqui e abrir o Outlook da conta de admin, porque ele vai receber o e-mail lá com os usuários e senhas. Como é a primeira vez que eu acesso essa conta, a mesma coisa vai acontecer com esses usuários que nós criamos. Eu escolho o idioma da interface e também a região. -3 Brasília, salvar. Já tenho aqui o e-mail avisando, ó, Microsoft em nome da minha organização, com as informações de conta dos usuários novos. E aí já tenho ali o e-mail e a senha do Kenji, do Francisco e do João. Voltando aqui no painel, eu mando atualizar essa tela e aqui eu também já vou conseguir ver esses novos usuários. Beleza, estou com todos eles aqui, ó. O Kenji está lá, João, Francisco. E aí eu já poderia
selecionar os usuários, alterar a senha, fazer tudo aquilo que eu demonstrei anteriormente. Mesma coisa, grupos. Nós temos alguns tipos de grupos. Eu tenho grupo de Office 365, que é o grupo recomendado, porque ele permite a colaboração em equipe. Ele vai me gerar uma caixa de e-mail compartilhada, vai me gerar uma equipe no Teams, um site de equipe no SharePoint. Eu vou poder trabalhar em conversas, arquivos, calendários. Posso ter um grupo de distribuição de e-mails, que seria só redirecionamento do conteúdo da caixa, exemplo, da contabilidade@empresa.com.br. E aí cairia os e-mails nas caixas de correio dos membros dessa equipe. Grupo de segurança habilitado para e-mail. Eu consigo utilizar para dar permissão de acesso aos arquivos no SharePoint e consigo também utilizar como redirecionamento de e-mail. E grupo de segurança seria somente para controle de acesso a arquivos e pastas no OneDrive e no SharePoint, além de gerenciamento de algumas configurações lá de dispositivos móveis, gestão de identidade, segurança, que o Marcos vai abordar amanhã. Vou seguir aqui como um grupo de Office 365. Vou pegar esse grupo e definir o nome para ele. Volta. Grupo de Office 365. Nome do grupo. Coloco a descrição, se eu tiver alguma. Proprietários. Novamente, eu defino quem vai ser o proprietário dessa equipe. Estou colocando a conta de mim, mas eu poderia pôr o gerente dessa equipe aqui. Endereço de e-mail do grupo. Suporte@empresa. Defino se vai ser público ou particular. E escolho se ele vai criar ou não uma equipe do Microsoft Teams para esse grupo. Avanço. Ele vai me dar um resumo. Por fim, eu mando criar o grupo. Enquanto ele conclui a criação, tem alguma dúvida aí, Nathan, para responder? Por enquanto, tranquilo. Só o Kenji comentou que essa propagação aí ela é um pouquinho mais lenta mesmo. Ah, sim. É o provedor. Provedor abençoado. Ainda bem que eu uso pouco, viu? Tem vários domínios ali, mas é mais para muita coisa para teste. É aquilo, né? O barato sai caro. Rapaz, eu não sei, eu não te entendo não, cara. Você paga uma fortuna nessa zona da local web aí, isso aí no Azure é menos de $1 e você tá pagando isso aí. Você ficar de quê? Verdade. Bem lembrado. Você me deu uma ideia para a gente prosseguir semana que vem nessa apresentação e criar a zona no Azure, fazer os apontamentos lá e retomar essa demonstração. Bom, pessoal, o que eu queria demonstrar era isso, pelo menos das opções iniciais, né? Tem muito mais coisa aqui. Amanhã o Marcos vai abordar a parte de gestão de identidade no Azure AD. O Chicão, qualquer dia, eu vou convidar ele para falar da parte do Exchange Online, principalmente Exchange Online Protection. Vamos ver aí para a semana que vem, se ele puder. O Microsoft Teams, o Flávio, na próxima apresentação, vai falar da parte de administração do Teams. O Kenji, se sentir à vontade e quiser participar com a gente, podemos marcar também para ele fazer a demonstração do SharePoint Online. E quem aqui, até mesmo o pessoal aí do chat, quem tiver à vontade para falar de qualquer um desses assuntos ou outros temas, fiquem à vontade para fazer suas sugestões, porque aqui é um canal aberto. O Nathan, ele fez o convite para a gente e eu tenho certeza que ele vai dar oportunidade para quem mais quiser participar também. Show, só gritar. Joga aí, joga aqui no chat, entra em contato comigo, enfim. Fica aberto aí o convite para quem quiser. Solução de problemas, pessoal. Digamos que eu tivesse com dificuldade aqui para resolver alguma situação no meu painel. Eu posso simplesmente descrever aqui o problema como configuração de domínio. E aí ele vai me dar a opção para buscar autoajuda. Então ele me dá a documentação da Microsoft explicando como adicionar um domínio, como solucionar problemas de DNS do Skype, como obter os registros de nomes do domínio externo para o Office 365. Ou, se o meu problema não tivesse relacionado a nenhum desses assuntos, eu poderia simplesmente clicar na opção Contatar o suporte. Se eu tivesse alguma licença por meio de algum parceiro CSP Microsoft, me daria a opção aqui para contatar o meu parceiro. Nesse caso, como minhas licenças estão sob gestão da própria Microsoft,
eu simplesmente preencheria com o título de chamado, a descrição do meu problema, número de telefone ao qual eu quero ser contatado, o e-mail que eu quero que me dê um retorno, e eu poderia marcar a opção por suporte telefônico ou agendar um retorno de chamada. Em alguns casos aparece até o método de retorno por e-mail, que é o que eu prefiro para não... Porque o dia todo o celular tocando, apitando, muita mensagem de um monte de gente, não dá para eu ficar respondendo todo mundo por telefone. Então, dependendo, claro, do grau de criticidade da situação, aí eu escolheria por ter um retorno por e-mail ou telefônico. Aí vai também na necessidade de cada um. Configurações regionais, para eu dizer em que fuso horário que eu quero ser contratado e também qual idioma alternativo, se não tiver nenhum analista disponível no idioma padrão do meu tenant, né, do meu locatário. E aí eu colocaria aqui o outro idioma com o qual eu tivesse praticidade para ter um retorno aí de suporte Microsoft. Bom, por hoje é só. Eu não vou segurar vocês mais, eu até gostaria de ingressar, eu acho que até dá. Deixa eu ver se eu já tenho uma VM pronta aqui, eu lembro que eu tinha assim no meu Azure, uma VM com Windows 10. Eu vou demonstrar rapidamente como ingressar uma máquina na Azure AD ou não, né, para não ferrar o Marcos na apresentação dele amanhã. O que você acha, Marcos? Deixa para amanhã a gente fazer essa demo? Pode seguir com isso aí, cara. Porque acaba emendando no assunto de gestão de identidade, né? Não, mas isso aí você pode ficar tranquilo que eu não vou fazer demo disso aí amanhã, não. Então pode seguir vamos com combinar isso o aí. seguinte, como eu já estou estourando o tempo, a gente encerra por aqui e amanhã, quando você terminar de abordar o seu assunto, eu mostro essa demonstração. Eu faço essa demonstração, pode ser? Pode ser, cara. Inclusive, assim, eu tenho uma VM que eu vou usar ela de... Bom, vou fazer melhor. Se você não se importar, a gente pode fazer uma apresentação casada. Eu tenho um tenant de demo aqui já populado, eu vou te passar os dados de uma conta e uma VM que eu tenho, ou você usa uma VM aí sua, você que escolhe. E aí a gente faz uma... Como eu vou falar um pouco de Cloud App Security amanhã, então vai ser interessante ter esse dado aí. O que você acha? Combinado. Belezinha. Fechado. Vamos parar por aqui então. Pessoal, agradeço a atenção. Já temos aí 1h certinho, né? 1h10 mais ou menos. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para jogar no chat. Oi. Johnson, você consegue colocar o link no chat, o link para essa reunião de amanhã? Já tem link já? O Nathan vai gerar e eu mando para vocês amanhã. Igual a gente fez hoje. A galera que fez a inscrição no evento como um todo, eu vou até deixar aqui para vocês já o link. Azure Week BR. Se inscrevendo nesse link aí, já entra lá na fila dos e-mails e aí eu gero esse link amanhã e vocês recebem ele com 30 minutos de antecedência. Daí recebe quem tiver na lista cadastrado por esse link aí, já recebe todos os links das reuniões. Eu não sei, mas eu tenho, não sei se todo mundo está tendo esse problema, mas é porque eu tenho umas políticas a mais no meu tenant aqui de spam, então ela está um grau bem mais ríspido. Mas tem muita gente falando que não está recebendo e está caindo no spam. Então dá uma olhada no spam também para ficar ciente. Isso, é por conta do Bitly. É um encurtador de link, ele acaba que acontece isso. Dá uma olhadinha lá, só dá um botão direito e marca como sem spam. Isso é uma opção também, sem problema. Johnson, fechamos então, fez uma sugestão aqui, né, que ele gostaria de ver os acessos dos usuários no AD. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. E aí, a outra sugestão que ele fez ali de mostrar a integração com SharePoint, com Teams, dá para exibir em 5 minutinhos aqui, bem rápido. Mas aí, a demonstração prática mesmo, integração, a gente faz na próxima apresentação, pode ser? Mas só para, pelo menos, exibir o painel aqui. Fechado. Todos os usuários aqui... Opa, beleza, Marico? Tranquilo, desculpa a pergunta longa, é o seguinte, cara, mais cedo eu assisti até uma boa apresentação de Teams de um outro profissional e ele me colocou um ponto que me preocupou, tá? Então os profissionais de Teams e SharePoint aí podem responder. Ele falou o seguinte, que a configuração do Access Control List lá do SharePoint é excelente, mas no Teams pode ser um pouco mais simplória, tá? É mais aberto. E isso causou uma dúvida, tá? Estou perguntando por ignorância mesmo. Conheço o AD, conheço o SharePoint, mas quando ele falou que com o Teams poderia ficar um pouco mais aberto,
a questão do acesso, eu não sei se isso é verdade ou se ele colocou da melhor forma. Poderia me esclarecer? Ou alguém aí poderia me ajudar, por favor? Cara, eu acho que o Flávio ele pode me dar um apoio aí por trás. Mas assim, primeiro eu queria entender qual seria a sua preocupação nesse mais aberto, porque mais aberto é bem abrangente, né? Tipo, quando você fala assim mais aberto e se mostra preocupado, você está se preocupando. Você consegue dar um caso de preocupação desse que você entendeu como esse mais aberto? Marcos e o Alarico, se uma sugestão. Como amanhã a gente vai falar sobre segurança, a gente poderia pegar essa questão e já começar a tratar ela amanhã junto, porque para a gente não desviar muito o foco da apresentação do Johnson. Pode ser? Não, tanto faz, é porque assim, amanhã a gente vai começar, né, a ideia de identidade, segurança com identidade com o Azure, né, mas eu não sei se a gente vai conseguir abordar todo o assunto, porque é muita coisa, né? São muitas horas de conteúdo. Então, assim. Não, tranquilo. Vamos fazer só pra gente finalizar do Johnson, a gente fecha aqui e aí a gente deixa o microfone aberto e aí já trata isso. Só pra gente não estourar muito o tempo. Seria uma boa. Ok. Pega aí. Johnson, manda bala lá. Eu acho que o Johnson caiu. O Johnson. Acabou os dados. Voltou. Como é que ele vai voltar pra finalizar? Alô, quem falou que acabou os dados acertou. Tive que conectar outro aqui. Alarico, eu parei na parte que você falou, conheço AD, conheço SharePoint, cara. A gente combinou, Johnson, o seguinte, o Alarico ele trouxe uma questão mais voltada a uma análise um pouco mais a fundo de questões de segurança voltada ao Teams e o SharePoint. E aí a gente combinou, depois que você finalizar o assunto, a gente já deixa o microfone aberto e troca essa ideia. Ah, é? Beleza. Olha, por mim tudo bem. Eu acho que até para não atrapalhar a apresentação de Johnson, eu só coloquei essa pergunta porque foi uma dúvida gerada mesmo, tá? Para mim, AD é AD, seja ele on-prem ou Azure. Criou lá a regra de acesso, vai respeitar tudo que está abaixo daquele porque isso está vinculado ao usuário. Isso foi só uma observação de um profissional que disse, não, dentro do Teams as restrições são mais abertas. Eu falei, pô, não é possível, tem algo de errado aí, mas é apenas uma dúvida, tá? Ele pode ter se expressado mal. Ele deve estar citando, como eu não peguei a pergunta toda, né? Mas ele devia estar citando disso aqui, deixa carregando o centro de SharePoint e deixa carregando também o centro do Teams aqui. Ô Johnson, deixa eu entrar nessa discussão. Sim, aí. Eu entendi a sua colocação, o Alarico. É o Flávio que está falando. Fala, Flávio, é o seguinte, beleza. Cara, e talvez o que o Johnson falou, talvez ele se expressou mal. Por que o Teams você tem a sensação de que ele é mais aberto dentro da equipe e dentro do canal, né? E a permissão é o quê? Ou é administrador, é proprietário ou é membro, tá? Só que quando você leva para o lado de arquivo, no caso do SharePoint, aquilo por trás do que roda é um site com uma biblioteca de arquivos lá dentro do SharePoint. Então você vai lá, faz as suas permissões lá e o Teams vai acatar aquelas permissões. Não tem isso. O Teams é só uma interface onde você visualiza aqueles arquivos. Tá? Isso aí. Então ele pode ter sido mal colocada a resposta dele. Ele devia estar citando disso aqui, ó. Minha tela está aparecendo aí? Sim. Eu entrei ali no centro de administração do SharePoint e no centro de administração do Teams. Centro de administração do SharePoint. Por padrão ele vem assim, ó, mais permissivo. Então talvez ele devia estar falando disso aqui. Que aí vem de fato compartilhamento externo habilitado para qualquer pessoa. Então o meu usuário pode gerar links que não exigem entrada, né, links para acesso anônimo, se eu deixar essa configuração padrão. E aí, o certo é, eu como administrador, antes de colocar o pessoal para usar esses recursos, definir se eu quero, de repente, que o pessoal vai somente poder mandar para convidado, ou eu vou ficar menos permissivo. Eu tenho dados muitos confidenciais, eu quero que não tenha compartilhamento externo, então somente pessoas da minha organização vão usar. Mesma coisa no Teams. Tem política de mensagens, tenho aqui a política padrão,
e aí eu poderia ou não aplicar algumas restrições aqui. Restrições de moderação de GIF, de confirmação de leitura, de poder excluir ou não mensagens enviadas, editar ou não. E tem também lá no Azure AD, uma opção que eu posso permitir ou não que os meus usuários coloquem convidados. Esse painel que eu acho que eu não vou conseguir abrir, conta que eu tô, ele não vai deixar, que é uma conta de dev. Mas aí qualquer coisa eu abro no meu da Tech Johnson. Isso aí a gente vai abordar amanhã, cara. Isso aí, então essa não vou nem mostrar. Beleza. Assim, eu posso só fazer um parêntese do que você... uma contribuição com o que você falou nesse painel do Teams e com o que o Flávio falou também, na questão das permissões. No meu ponto de vista, eu não sou especialista de Teams, tá? Como é que é o nome dele mesmo? Alarico? Alarico. Eu não sou especialista de Teams, mas eu administro Teams em alguns clientes. O Teams, ele tem uma facilidade muito grande e tem mais opções de gerenciamento do que o Skype for Business tinha, tá? Existe a possibilidade de você fazer, por exemplo, esse acesso externo, existe a possibilidade de você permitir ou não, mas existe também configurações que são tudo baseado em checkbox, que você diz se ele pode enviar arquivos, se ele pode iniciar a reunião, se ele pode compartilhar a tela, se ele pode iniciar a ligação. Esses níveis de acesso você consegue fazer. E aí, uma coisa que a gente pode falar, eu não vou conseguir falar amanhã, porque a gente vai entrar, mas não vai emergir nisso aí, vai se aprofundar, a gente pode falar numa outra sessão do Azure Week, né? Mas a parte de compliance, a Microsoft ela fez uma coisa muito maneira, junto com o Azure Information Protection, que se chama Unified Labels. Não sei se todos conhecem, Alarico, se você conhece também o Azure Information Protection, você conseguia gerar proteção, rótulos, né, labels, de tipos diferentes de sensibilidade de uma informação, e você aplicar isso em SharePoint, em file servers. E aí o que a Microsoft fez? Ela criou o Unified Labels. E aí com isso, todas essas labels que você criar, você consegue se estender para todos os demais recursos do Office 365, incluindo o Teams. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se um determinado conteúdo, por mais que o usuário tenha acesso para fazer colaboração externa, por mais que ele tenha a permissão de iniciar um bate-papo externo e enviar anexo com pessoas externas ou até mesmo de dentro da organização, você consegue criar uma proteção baseada no nível de documento ou conteúdo, podendo ser um documento Word, podendo ser um e-mail, e que esse usuário ele não vai conseguir enviar isso pelo Teams. Então, assim, o Teams ele é uma ferramenta muito poderosa, muito simples de se administrar, mas muito poderosa, mas que é realmente o que o Flávio falou. A pessoa ela deve ter se expressado errado, porque assim, ele pode ser tanto para grande público quanto mais restritivo. Para mim, assim, a grosso modo, você pegar aquele cenário que o Johnson estava mostrando do SharePoint lá, de mais permissivo ou mais restritivo, né? É mais restritivo e mais aquele gráfico lá que você estava mostrando. Isso, é a mesma coisa para o Teams. O céu é o limite, cara. Se falando de segurança na Microsoft, o céu é o limite. Até mesmo para comunicação externa, igual está aqui na tela. Eu posso impedir ou não que os usuários se comuniquem com pessoas do Skype for Business e do Teams de outras empresas. Ou eu poderia deixar autorizado, mas só para domínios específicos. Mas vai ter uma próxima apresentação do Flávio, a gente vai ver ainda para quando vai ser, e aí ele vai abordar isso aqui de ponta a ponta. Legal. Tá bom? Nathan, se quiser interromper a gravação, fica à vontade, viu? Pra não ficar muito extenso. Show de bola. Beleza. Então, meu povo, brigadão aí por todo mundo que ficou conosco. A gente teve um pico de 35 pessoas. Ótimo, mantemos a média. E Johnson, valeu pela aula aí. E amanhã estamos de volta com o Marco Sena, falando sobre identidade e segurança. Beleza, Johnson? Alguma consideração final? Nada, eu agradeço a apreciação de todos, né? Quem ficou guerreiro, ficou aí pacientemente até o fim, ouvindo essa minha voz chata. E batendo dúvida, é só chamar lá no LinkedIn. Quem tem meu WhatsApp pode chamar no WhatsApp também.